Muito bem, nós estamos de volta agora com o terceiro bloco do nosso programa e agora eu inicio conversando com Ricardo Jean, que é juiz do trabalho aqui de Santa Catarina. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu queria saber um pouco desse programa que você desenvolve, que é o programa Trabalho Seguro aqui em Santa Catarina. Bom dia. Bom dia. O programa Trabalho Seguro é uma ação institucional do Tribunal Superior do Trabalho junto com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que visa aproximar a Justiça do Trabalho junto aos entes públicos, particulares, associações, de forma a difundir boas práticas em relação ao trabalho. A Justiça do Trabalho atua na repressão, na questão da condenação, na reparação de um eventual acidente de trabalho. Com essa ação do programa Trabalho Seguro, a Justiça do Trabalho mudou de foco, visa trabalhar na prevenção, aproximando esses atores sociais e conscientizando de que a prevenção é a melhor opção para todos. Então, o programa Trabalho Seguro é uma ação institucional do Tribunal Superior do Trabalho que tem esse foco, é uma ação republicana que tem esse foco voltado para a prevenção. Então foi criada o programa Trabalho Seguro, que é uma das ações republicanas, junto com também o programa de erradicação ao combate ao trabalho infantil. Esse ano, o foco do programa Trabalho Seguro é transtornos mentais. Que foi identificado esse foco como sendo como a ideia é da prevenção, de começarmos a trabalhar, mas a gente precisa ter dados passados para projetar futuro. O que a gente identificou é que algo está que esse foco é um problema que está se agravando na nossa sociedade junto ao trabalho. Aqui em Santa Catarina, o programa Trabalho Seguro é representado por mim como juiz de primeiro grau e o desembargador Roberto Guglielmetto em nível de segundo grau. Anteriormente era o desembargador Amarildo, não conheceu bem. E a gente tem desenvolvido atividades das mais diversas, em que pese restrições orçamentárias assim gravíssimas. Temos trabalhado na conscientização, visitando as empresas e as instituições. Eu mesmo, em Criciúma, visitei agora nos últimos 2 anos mais de 60 empresas, sindicatos, o poder público, escolas, visando conscientizar e apresentando números de acidentes de trabalho. Estou agora em Araranguá, fazendo o mesmo trabalho e ainda linkando várias de Criciúma que restaram. Então posso dizer assim que eu devo ter visitado em Criciúma cerca de 80% dos trabalhadores, os locais de trabalho dos trabalhadores, né? Sou conhecido como o juiz chão de fábrica, tá? Isso é bom. Esse é um dos trabalhos. Outro trabalho que a gente tem desenvolvido é a atuação com o poder público, na elaboração de leis municipais, visando a questão dos serviços que são contratados, os terceirizados, que é um grave problema que nós temos com relação a acidentes de trabalho. O grupo de serviços prestados por terceirizados no Brasil representa de 25%, 28% dos serviços realizados. Contudo, os acidentes que estão incluídos neles são quase 70%, mais de 70% dos acidentes que ocorrem. Então é uma categoria que está à margem e falta fazer um trabalho de conscientização com eles, né? Temos também realizado trabalho junto a escolas, porque nós temos que, como trabalhamos com a prevenção, mudar a cultura junto às nossas crianças, né? Para que essas crianças passem a ter no seu dia a dia ou até em atividades escolares um ensino sobre a utilização de equipamentos de segurança, a necessidade, os efeitos que um acidente de trabalho acarreta, né? Então, a gente tem realizado essas atividades aqui no estado de Santa Catarina,
Somos um estado muito bem representado e reconhecido pelo trabalho em nível nacional e queremos dar essa continuidade em que pese a restrição orçamentária, né? Estamos trabalhando para isso. E agora, doutor, com base nos dados que o senhor observa sempre aqui de Santa Catarina, do Brasil, tem aumentado muito o ajuizamento de ações aí na questão de acidentários e quais são os reflexos disso para a justiça? Bem, vamos falar um pouco, primeiramente, sobre questão de dados. Foi colocado aqui que nós temos os dados oficiais, indicam mais de 700 mil acidentes de trabalho, acidentes compreendidos, o acidente típico e a doença ocupacional. Mais de 700 mil por ano. Aqui no estado de Santa Catarina, se formos analisar, qual é a cidade que temos 700 mil habitantes? Temos alguma? Nenhuma. Nós temos que juntar duas das maiores cidades de Santa Catarina para formar esse público. Veja, esse é o público de acidentados no Brasil. Em termos de Santa Catarina, nos últimos anos, mais de 45, 47 mil acidentes de trabalho, o acidente típico e a doença ocupacional ocorridos. Aqui na nossa região, vamos analisar a nossa região aqui. Qual a cidade que tem 50 mil habitantes? São Miguel, Xanxerê, um pouco mais, um pouco menos. Quer dizer, esse é um público que no estado, todo ano, no estado de Santa Catarina, nós temos esse número de acidentados. Todo ano nós temos uma São Miguel do Oeste acidentada. Outro ano mais uma São Miguel, mais uma São Miguel, mais uma São Miguel. Para terem uma ideia, em termos de trabalhadores formais aqui, os dados são de 2012, 2013 ali, mas representam essa realidade atual ainda, em torno de 1.600.000 trabalhadores registrados, ocorrendo quase 50 mil acidentes. Calculem comigo, senhores. 50 vezes 30 no curso de 30 anos, que é o mínimo para alguém se aposentar, muitos vão trabalhar 35, 40 anos para chegar a se aposentar, eu posso apontar o dedo individualmente para cada um dos senhores e dizer, pelo menos um acidente de trabalho tu vai sofrer na tua vida profissional. Agora, para que serve o trabalho? Para que ocorra acidente? Não. O trabalho serve para nos trazer a felicidade, engrandecer, crescermos economicamente, socialmente, psicologicamente, e não para causar dor e sofrimento. Essa é a finalidade do trabalho. Temos que refletir isso aí. E a conscientização com relação a isso passa necessariamente também pelo trabalhador. É necessário o trabalhador apontar o dedo para si e verificar. Essa questão da saúde, nós precisamos apontar o dedo para nós. Como eu estou sendo comigo? Nós vivemos na sociedade atual, a sociedade dá culpa do outro. Eu quero apontar. Eu não faço, mas o outro tem que fazer. Nós temos que inverter essa situação aí. Vamos apontar o dedo para nós e ver o que a gente pode mudar nas nossas ações, né? Com relação a esses dados aqui, então nós podemos chegar à conclusão que todos os trabalhadores um dia vão se acidentar. Pode ser uma morte, pode ser uma torção, pode ser... Não, mas é aceitável uma situação dessas? Não. Precisamos mudar essa cultura, sairmos da reparação, passarmos para a prevenção, né? A questão da justiça do trabalho, o ajuizamento de ações acidentárias, elas têm refletido muito, elas acabam refletindo pesadamente na questão econômica sobre as empresas e cada vez se agravando, né? O acidente de trabalho, com relação ao acidentado, o reflexo não fica só no acidentado, muitas vezes repercute na família, no relacionamento dele com a mulher. Quantos acidentados que perdem a namorada, a esposa, a família se destrói, né? Quantos acidentados que acabam não podendo levar mais a criança no colo, jogar um futebol, uma peladinha com o seu filho, né? O reflexo passa da pessoa, atinge a família. Na questão da sociedade em geral, questão do poder público, as necessidades públicas são ilimitadas, mas os recursos públicos são limitados. Puxa o cobertor aqui e descobre lá. Nós temos que trabalhar com a prevenção por isso, né? Os reflexos junto à sociedade na criação de equipamentos públicos para os acidentados,
né? Agora o reflexo na empresa, o reflexo econômico na empresa. Nas empresas pequenas, aqui da região, 76 municípios, muitas empresas são da comunidade. O reflexo negativo, junto a um acidente, morreu um cara naquela empresa. Reflete negativamente. Pô, lá tem mais. Qual é o empregador que quer ter um acidente de trabalho? Nenhum. Mas ocorrendo acidente, né? A questão da ação ajuizada na Justiça do Trabalho, identificado que houve culpa por parte do empregador, que ele concorreu com culpa para a ocorrência do acidente, ele acaba sendo responsabilizado e obrigado a indenizar. A indenização trabalhista hoje não é das maiores. Não é, a reparação, a gente não pode mensurar o que seria devido pela perda de um dedo, por um braço. Alguém vende um dedo por 50 mil? Alguém quer vender um braço por 100? Alguém quer vender um braço, uma perna por 200? Não dá para mensurar. A dor, o valor, só aquele que perdeu vai efetivamente saber. Então, a reparação da justiça não cobre a perda que ele teve. E a vida nossa é só uma. A gente não tem duas vidas. Né? Além do que, nós temos o problema da ação regressiva, atualmente, que é a ação ajuizada pelo INSS, considerando que se esse trabalhador continuasse trabalhando normalmente sua vida até se aposentar, ele teria contribuído para o INSS, feito, né? E como o INSS tem que passar a pagar um benefício antecipadamente, ele vai ajuizar uma ação regressiva para obter esses recursos dessa empresa. Então, uma empresa que levou 10, 15 anos para se estruturar, tendo atualmente 10, 20, 30 empregados, 50 empregados, ela acaba quebrando por conta de condenações trabalhistas e ações regressivas. Um outro ponto que cabe falar, e eu já fiz isso aí visitando empresa, e aí não foi com foco de empregados, eu conversei com a questão da diretoria, supervisor, gerência da empresa, comecei a alertar para eles, num futuro próximo nós teremos outros problemas que vão entrar nessa pauta, que não estão sendo devidamente avaliados, que é a questão da reparação civil e também penal. Lá, o técnico de segurança tem responsabilidade, inclusive criminal. Cuidado, logo, logo isso aí vai começar a aflorar. Tá certo, doutora. Então, muito obrigado pelas suas palavras. A gente vai ver agora como foi a assinatura do termo trabalho seguro aqui em Chapecó. A situação é preocupante. Só no ano passado, Chapecó registrou 2.799 acidentes de trabalho. 12 pessoas morreram. A cidade é a quarta com mais registros em Santa Catarina. O lado positivo é que Chapecó também vem se destacando em prevenção. Durante a abertura do Sempate, foi assinado o termo de trabalho seguro, que sensibiliza a população e o poder público para ambientes de trabalho saudáveis e seguros. Mais uma vez os órgãos se unem para que nós tenhamos a preservação da saúde e a promoção da segurança. O empregado, o trabalhador, ele precisa voltar para casa, precisa deixar o seu trabalho com segurança e com saúde. Isso é um compromisso que o município de Chapecó tem e hoje estamos dando mais esse passo. Além de que já também mandamos à Câmara de Vereadores uma lei para tornar obrigatório nas obras em que o município de Chapecó contratar empresas, que essas empresas também tenham capacidade de capacitar os seus empregados na segurança e na saúde do trabalhador. Chapecó é o segundo município de Santa Catarina a assinar o termo Trabalho Seguro, que é uma iniciativa da Justiça do Trabalho em todo o Brasil. O programa Trabalho Seguro, ele visa fazer com que o município troque informações com outros municípios, com a própria Justiça, com as associações, com os sindicatos, com vistas de ver as boas práticas que podem ser implementadas. Também faz parte dessa lei a instituição de um dia no calendário escolar municipal dedicado à formação de uma cultura de conscientização com relação à prevenção de acidente de trabalho, para a gente começar a trabalhar nas escolas municipais
a questão da prevenção com relação ao acidente de trabalho, desde pequenos. Bem, a gente acompanhou então, Rodrigo, é uma ação muito importante, esse termo que foi assinado aqui em Chapecó, e isso com certeza só vale a partir desse trabalho que já se tem, que isso aumente ainda mais, que é essa interface que se tem entre todos os órgãos que participam da saúde do trabalhador. Exatamente, eu acho que é extremamente importante essa interlocução entre os diversos atores. E hoje, quando eu olho aqui, né, para essa sala, eu percebo assim, o Ministério Público do Trabalho, Serestes, em suas 3 instâncias, né, e aí trouxemos um Sereste de outra região do país, a questão da Justiça do Trabalho, o gestor municipal e o controle social, né, muito bem representado pela dona Iselda e também o sindicato laboral, né? E aí a gente se pergunta a importância, né, de se pensar saúde do trabalhador na perspectiva também da estrutura sindical, né? Então pensar na lógica dos trabalhadores do segmento da construção civil, como é o caso da dona Iselda, mas também pensar de todos os outros trabalhadores. E a gente vê muito isso claramente na atuação da dona Iselda como presidente do Conselho Municipal de Saúde. A gente vê muito claramente a fala dela que é interessada na saúde do trabalhador de todos os trabalhadores, de todos os segmentos, né? Portanto, que a gente se sente amparado enquanto Sereste pela entidade sindical e pelo controle social, dirigido com muita maestria por ela. Muito bem, nós chegamos ao final. Se alguém tiver mais alguma colocação também para falar sobre esse termo, né, do trabalhador seguro que foi assinado aqui em Chapecó. Eu gostaria de comentar que nós encaminhamos à Prefeitura Municipal de Chapecó numa conversa bem feita com o prefeito Buligon, e ele nos disse, né, estava eu e o Rodrigo, dizendo que o que viesse a agregar e a diminuir os acidentes de trabalho na nossa cidade de Chapecó, ele estaria aberto. Aí a nossa entidade sindical encaminhou um projeto de lei, a gente sabe que não foi para a Câmara ainda, mas já foi aceita pelo prefeito, vai fazer o encaminhamento, e com certeza nós vamos poder olhar e ver que todos os serviços terceirizados da Prefeitura deverão ganhar um olhar diferenciado para a saúde e segurança. Os nossos garis que estão hoje na rua, né, que não têm condições adequadas ao trabalho, as meninas que estão lá trabalhando no trânsito também não têm essa adequação, e esse outro trabalho que a nossa entidade sindical faz, né, de vistorias e de parcerias, sempre procurando conscientizar tanto o trabalhador como o empregador, e principalmente essa parceria com o governo municipal, tanto na gestão agora da Caroline, né, como também na gestão da Cleidenara anterior, que foi de suma importância para que o trabalho, a saúde do trabalhador viesse a aflorar no nosso município. Eu também gostaria, só para finalizar, cumprimentar Rodrigo, né, mais uma vez parabenizar, tenho certeza, né, da efetivação desse trabalho, nos colocarmos sempre à disposição a nível de Estado, Rodrigo, que vocês precisarem de Chapecó e as outras entidades também participantes, o que a gente puder colaborar de alguma forma, né, a gente está lá à disposição. Muito obrigado. Tá certo, então a gente vai encerrando aqui o nosso debate, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês que vieram aqui, que contribuíram muito, né, com essas falas tão importantes aqui da região de Chapecó, do estado. Trouxemos também o exemplo lá de Campinas, que é uma economia muito forte no interior de São Paulo, então foi com certeza uma contribuição de todos nesse dia que é tão emblemático e tão importante. Então, em nome da RIC TV Record, muito obrigado a todos novamente. Você que está em casa, trabalhador que nos acompanhou, mais uma vez, parabéns pelo seu dia e até a próxima.